Olá, o meu nome é Gustavo e hoje vou-te apresentar uma alternativa ao ICP500. Tal como podes ver, o ICP500 está praticamente em máximos históricos e atenção que pode continuar a fazer. Portanto, eu quero-te apresentar uma alternativa, ou melhor, várias, que são fora do habitual, mas antes disso eu quero que tenhas noção que, apesar do ICP500 poder continuar a fazer novos máximos históricos, ok? Que é totalmente possível. Quero que tenhas noção que esta guerra, esta crise ainda não acabou. Ou seja, nós estamos a ver um aumento do preço do petróleo, que não para por aqui. Isto afeta todas as cadeias de distribuição. E esta problemática não está a ser refletida no mercado, está bem? Portanto, o problema atual da economia que se vai sentir nos próximos meses não está de todo implícita aqui no mercado, portanto na Bolsa de Valores, sendo que aquilo que eu quero começar por avisar é que não sabemos qual será a próxima correção nem recessão, daí a importância de diversificar, está bem? É claro que é bom ter dinheiro no mercado de capitais, a meu ver, eu tenho até bastante, mas ter aqui algumas alternativas não é mal pensado. Portanto, eu quero-te apresentar aquilo que é o meu estudo e depois tomas as tuas próprias decisões. A começar pela escassez dos fertilizantes, que é o mais afetado. Ou seja, temos aqui uma notícia que, ok, existe um grande problema por causa do petróleo, mas a escassez de fertilizantes está a ser muito grande, ou seja, o impacto que se irá materializar não se sente agora enquanto há reservas, ok? Sente-se quando essas reservas acabarem, enquanto houver este contínuo consumo e já não existe oferta suficiente. Portanto, tudo o que é relacionado com soft commodities é algo que nós devemos estar atentos, porque realmente se houver esta escassez, por causa dos fertilizantes, e quem não tem noção, os fertilizantes são, digamos, os principais nutrientes para nutrir estas plantas, seja relacionado com cacau, açúcar, trigo, café e por aí fora. Ou seja, se o solo não tiver as melhores condições, ou mesmo que tenha as melhores condições, se não houver aqui o fertilizante, pode ser que não seja possível produzir a quantidade suficiente que se desejaria para fazer face à procura, entendes? E portanto, isto é novamente a lei da procura e oferta, e se não há oferta suficiente e há imensa procura, os preços acabarão por aumentar. Portanto, é isso que eu quero apresentar-te, ter noção que toda a guerra com o Irão vai causar, em princípio, esta escassez na comida, especialmente na África, mas eu acredito que também se vai sentir bastante na Europa. É claro que isto será num prazo de 3, 6 meses ou até um pouco mais longínquo, depende também daquilo que serão as reservas e a continuidade deste conflito, mas esta parte dos fertilizantes também devemos estar a olhar. Portanto, houve aqui esta subida por parte dos metais preciosos, muito como ativo refúgio. Este aumento do preço do ouro a partir do ano passado. A seguir, o cobre e a prata também aumentaram bastante. A seguir, o ouro quase com uma correlação direta. É claro que tem maior volatilidade, mas acabaram por seguir. A parte das energias associada ao petróleo, também, e gás natural também. E agora, as soft commodities. Portanto, isto aqui é o ciclo das commodities e é interessante ver este ciclo que realmente aconteceu. É claro que os eventos assim o marcaram, mas está a acontecer novamente. Ou seja, não é só o ciclo em si, portanto, que é bonito dizer que isto segue este padrão, não, é porque, ok, houve a escassez disto e houve estes aumentos e agora está a haver esta escassez de fertilizantes que acaba por realmente afetar as soft commodities, que são o trigo, o café, o açúcar, o cacau, pronto, e por aí fora. Portanto, apresentar-te aqui na X-Station 5, aqui estas commodities. Temos o cacau, temos o café, temos o açúcar e temos o trigo. É claro que existem mais, aliás, estou no canto superior esquerdo, podes vir aqui a commodities e depois aparece estes tipos de commodities todos, ou seja, metais industriais, preciosos, como aqueles que vimos, energia, outros, mas aqueles associados às soft commodities aqui na agricultura. Portanto, aqui está cacau, café, milho, algodão, açúcar, trigo, pronto, há aqui vários. Eu pelo menos destaquei estes 4 que me fizeram mais sentido. Agora, qual é que é o problema? É que isto são CFDs, ou seja, são contratos por diferença, que acabam por ser derivados e é muito mais arriscado, porque se tu abris as informações do instrumento, tu consegues ver que eles têm alavancagem. Tá bem? Para já tu não detens realmente a commodity, também é um contrato do qual segue o preço, mas só que multiplica por 10 aquilo que seria o teu investimento, ou seja, se o teu investimento for 100, o valor potencial do contrato é vezes 10, portanto tudo o que é valorizações e desvalorizações é multiplicar por 10, tá bem? Vamos imaginar que há uma desvalorização de 10%, então multiplicas por 100, tu acabas por perder todo o capital. Entendes? Daí ser mesmo muito arriscado. É claro que estas valorizações de 10% e mais 10% não ocorrem de um segundo para o outro, mas se alguém quiser, por exemplo, manter uma posição durante dias, podes ficar sem dinheiro muito rapidamente, está bem? Aliás, isto aqui já dá-te uma noção da volatilidade, ou seja, as taxas de uma semana, uma variação de 5%, no mês já está aqui cerca de 10%. É claro que aqui também mostra valorizações, desvalorizações, mas é só para teres noção que muito rapidamente podes ficar sem o capital. Agora, eu quero que tenhas noção de outra coisa, para além de eu desaconselhar
aquilo que é CFDs e contratos por diferença, porque eu também não posso abrir posições em vídeo, tá bem? Não está legalmente permitido. Aqui em nova ordem, se eu for aqui informações, só para tu teres essa noção, existe também os rollovers, ou seja, esta é a data para o qual existe o rollover, portanto a transição do contrato, ou seja, o contrato atual termina e faz-te fazer o rollover, portanto transita o teu contrato, ou seja, tu passas a ter um novo contrato porque o outro terá que ser fechado e isto implica sempre um custo. Portanto, nós não queremos manter a nossa posição aberta de um contrato para o outro, porque não sabemos a que preço inicial estará o outro contrato, até porque o spread disso pode ser muito elevado e acabará por termos um grande prejuízo. Portanto, tem muito cuidado com isso. Eu desaconselho, e aliás, isto exige o tempo de expiração, mas este tempo de expiração dos 365 dias é considerar que estás a fazer rollover, ou seja, de passar de um contrato para outro, o que acabarias por perder dinheiro. Ou seja, quem quer tomar atenção a isto terá que fechar a posição, a meu ver, antes do próximo rollover e abrir no seguinte, caso queira continuar com a sua posição aberta. Pronto. Só para teres esta noção, porque eu vou de facto abrir uma posição numa das soft commodities, só que não posso abrir neste vídeo, ou seja, vou ter que abrir no outro lado, provavelmente até no Patreon, mas eu posso só explicar-te aquilo que penso fazer, mas não o posso fazer, tá bem? Posso ser hipoteticamente aquilo que seria o meu take profit, stop loss e tudo mais, mas não posso fazer. Aliás, até com isto de mostrar o que é que poderia ser o meu take profit, stop loss e tudo mais, tenho que ter cuidado porque pode ser considerado estratégia de investimento e se eu não estiver a fazer um aconselhamento financeiro, então terá que haver aqui um cuidado extra. Portanto, eu vou-te mostrar aquilo que, para efeitos educacionais, seria mais seguro, que seria os ETCs. É claro que já existe ETC do ouro, portanto, isto aqui é um ETF físico, mas não é ETF, porque não é um Exchange Traded Funds, é sim Exchange Traded Commodity, tá bem? E neste caso segue o ouro, que este é da Bolsa Alemã, tem um TER de 0%, portanto, acredito que seja dos melhores a seguir o ouro, e este aqui de prata, só que este aqui acredito que seja em dólar, portanto acabarás por ter aqui um impacto cambial se seguires este ETF da iShares, está bem? Portanto, tenha atenção a isso. Depois existem outros ETCs associados às soft commodities, como é o caso do café, como é o caso do açúcar, aqui da wheat e também cacau e trigo. Agora, tal como podes ver, os fundos sites são muito pequenos, está bem? Muito pequenos mesmo, ou seja, podem implicar um spread mais elevado, que tens de ter cuidado. Fora que é sintético, ou seja, tu não estás a ter realmente o ETF físico, o que é mau. Ou seja, aqui existe um risco de third party, portanto tu ficas dependente de terceiros e é um risco mais elevado se realmente quiseres ter um ETC, no fundo é algo idêntico a um ETF que replica aqui os preços do cacau, do trigo e do açúcar e do café. Só que pronto, apesar desse risco, continuam a ser mais seguros do que ter um CFD a seguir, ou melhor, a replicar o preço destas commodities com alavancagem. Está bem? Pronto, é isso que eu quero chamar-te a atenção. No entanto, eu quero fazer aqui um exercício contigo, que é, eu abri estes PDFs que acredito que são úteis relativamente àquilo que é a perspectiva oficial da agricultura 2025 para 2034 e também o Food Outlook mais recente, portanto, novembro de 2025. E o que é que eu fiz? Eu, claro que não queria estar a ler isto tudo, são 166 páginas aqui, são 88 aqui, então o que é que eu decidi fazer? Decidi usar o Cloud, pôr aqui os PDFs e pedir exatamente aquilo que procurava, mas de uma forma assim mais apelativa. Portanto, enquanto isto pensa, vamos ver o resto das notícias, que neste caso é a guerra do qual pode fazer com que os preços do café também aumentem, mas pronto, se aumenta o preço dos fertilizantes ou existe mais escassez, é normal que aumente também nesse lado. O preço do café pode aumentar mais do que quaisquer outros bens que tu compres no supermercado, mas a verdade é que, na minha opinião, há algo que pode aumentar ainda mais, está bem? E estamos a falar daquilo que é a raiz. É claro que eu não sei se tu compras muita coisa com chocolate ou não, portanto isto aqui mais a pegar na ótica de consumidor para investidor, mas a verdade é que o cacau pode ter aqui também um grande impacto, porque ao ter esta escassez de fertilizantes, penso que o cacau tem uma grande necessidade de utilizar estes fertilizantes para manter a oferta e fazer face à procura, e o facto de isto estar a acontecer pode fazer com que haja uma inversão. Inversão essa que eu já vou partilhar com mais atenção, sendo que também existem alguns solos e algumas zonas que podem ter esta dificuldade devido a toda a problemática climática.
Portanto, eu acho que com toda a poluição que está a haver e este aumento de população, produção e tudo mais, pode afetar bastante aqui a parte destas commodities, em especial o cacau. Portanto, isto a juntar à análise técnica, eu vou aumentar o cacau porque é aquele que eu realmente tenho maior interesse, e tu podes ver que a nível da análise técnica pode estar a haver aqui uma possível inversão. O que é que eu quero dizer com isto? É que estes mínimos relativos estão cada vez a ser superiores, até que, se inverter a partir daqui e chegar ao seu próximo máximo relativo, com estes lotes, que neste caso é 0.15, que foi aquilo que eu calculei que seria indicado para mim porque eu transferi $1000 para esta conta, então vou-te só mostrar, caso atinja este máximo relativo, portanto este nível de resistência, qual seria o ganho. Portanto, vou ter que aumentar, só para tu veres melhor também. Ou seja, face ao preço atual, caso chegue daqui do preço atual até este máximo, estamos a falar de cerca de 4.044, com investimento aproximado de, deixa-me lá ver se isto me deixar, eu estou a tentar clicar nova ordem, mas não me está a deixar, portanto eu vou atualizar rapidamente. Ok, vamos ver se agora dá. Agora já dá. Nova ordem, portanto, aqui a margem seria de 540, mas lembra-te, o valor do contrato por ter alavancagem de 10 vezes seria de 5.401. Ou seja, 5.401 é na verdade o poder que tu tens contratual, mas o investimento que terias de ter, pelo menos na conta, seriam estes 540. Eu tenho 1000, ou seja, tenho aqui alguma margem que me permite ter a posição aberta, mas não por muito. Ou seja, aqui o stop loss que eu colocaria seria abaixo deste nível de suporte, portanto há aqui um nível de suporte, eu colocaria mais abaixo, seria mais ou menos de volta destes valores, ou seja, do preço atual face esta queda, estaríamos a falar de um prejuízo de 714, aproximadamente 700, ou seja, sobraria-me destes $1000 300, o que era um impacto muito significativo, ou seja, teria perdido totalmente aqui a minha posição. Portanto, hipoteticamente, se eu abrisse aqui uma posição dentro destas soft commodities, talvez seria aqui do cacau. O take profit, eu provavelmente não colocaria nenhum, porque não sabemos se pode atingir máximos absolutos, e se atingisse máximos absolutos, estaríamos a falar aqui de cerca de 14.000, ok? Não estou a dizer que iria acontecer, estou a dizer que se acontecesse, seria aqui cerca de 14.000, mas também existe esta perca rápida que se pode ter no instante devido à alavancagem. É claro que se eu pudesse escolher, eu não colocaria aqui a alavancagem. É claro que eu tenho os ETCs sintéticos que posso recorrer, mas eu realmente gostaria de partilhar, abrir esta posição e a fechá-la antes do próximo rollover, e depois talvez abrir novamente, pronto, no Patreon. Não sei se é algo que te interessa. De qualquer modo, o intuito deste vídeo não é dizer abrir aqui uma posição. Isto aqui é algo que eu quero fazer à parte, algo mais a nível pessoal, mas não estou de todo a dizê-lo para tu fazeres, até porque eu tenho que ter cuidado com isso. Quero apenas partilhar, para fins educacionais, como é que toda esta vertente da escassez relacionada com fertilizantes, também com o preço do petróleo que afeta as cadeias de abastecimento, podem afetar o resto, especialmente as soft commodities, que pode ser a altura delas caso isto realmente se verifique. Entretanto, aqui a Cloud conseguiu mesmo agora ver o que é que poderia acontecer, portanto, com base nas projeções. E aqui diz que pode haver um aumento de 100% do café, 81% para o cacau, 23% menos no açúcar, ou seja, um prejuízo de 23% no açúcar, menos 28% para o trigo. E atenção que isto é tudo para efeitos educacionais, não vamos tomar isto como aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento pela inteligência artificial, mas acho que é bom termos uma noção o que é que estes relatórios nos dizem e qual é que é a interpretação da inteligência artificial. Eu espero que não me vão chatear com isto só por estar a mostrar estes dados, porque realmente isto aqui é só a informação que foi buscar em relatórios que já existem. Portanto, eu só queria que houvesse aqui uma simplificação para te mostrar em vídeo. Pronto, e podemos ver que o café está lá em cima, aqui não mostra a vermelho o cacau, não sei porquê, mas gostava que naquele gráfico... Mas nós temos noção, ou seja, é claro que isto está a dizer o preço spot 2020 para 2024, portanto aqui temos só dados de 2025, ou seja, nem sequer está-nos a dar projeções, está a dizer se calhar os preços reais daquilo que foi o crescimento de cada uma. Pronto. Ok. Não é que isto tenha sido muito útil, mas mesmo assim já nos dá uma pequena noção. Portanto, só olhando aqui para o café também. Aqui o café, teve esta subida toda, teve depois esta queda, agora parece estar a consolidar nestes valores. É claro que aqui, especialmente na parte do cacau, também acho que seja indicado colocar alguns indicadores. Tu tens aqui no lado esquerdo, onde diz FX, os indicadores que podes precisar. Aqui na Xstation deixa eu utilizar todos. Tens o RSI, que está aqui.
Eu vou colocar o time frame padrão, aplicar. Ok, deixa-me só colocar um bocadinho mais para baixo. Ok, agora está a dizer que pode estar demasiado comprado, ainda não está nos 70, porque normalmente existe aqui duas linhas que se coloca tanto nos 70, que se coloca também nos 30, os 30 está aqui, portanto isto aqui seria quando está demasiado vendida e aqui é quando está demasiado comprada, ou seja, quem adquiriu aqui quando estava demasiado vendida, comprou nesta altura. Deixa-me lá ver se consigo te mostrar, vou colocar aqui um retângulo só para teres essa noção. Comprou aqui, tal como podes ver, e portanto face à subida que já teve, já é algo interessante, porque se tivesse comprado mesmo aqui nos mínimos, isto já teria sido uma subida face a estes 500 euros, pronto, com a posição aberta, já seria um ganho de cerca de 1000, tal como podes ver, que isto em termos percentuais, daqui para ali são cerca de 25%. Pronto, fora isso, eu vou colocar aqui também o MACD, só estou a colocar neste gráfico, MACD de 7,21 é o padrão. Ok, agora tenho que minimizar isto para que eu consiga ver alguma coisa do MACD. Ok, pronto, o MACD cruzou recentemente para compra, tal como podes ver aqui, e agora se colocasse era só mais umas médias móveis para acompanhar aquilo que seria a possível valorização ou desvalorização aqui no gráfico. Mas mais uma vez, eu não posso ainda abrir a posição, ou seja, se eu abrir vai ter que ser num lugar externo, está bem? Para uma comunidade mais privada, porque aqui publicamente não o posso fazer. Pronto, mas de qualquer modo, isto é para mim, isto é mais para efeitos pessoais daquilo que eu acredito conforme o meu estudo, e tu deverás sempre fazer o teu próprio estudo. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado. E se ajudou, então talvez possas passar de consumidor, seja de cacau, seja café, seja trigo, seja o que for, para investidor, seja a partir de um ETC ou de outra forma. Portanto, obrigado e até uma próxima.